Graça e paz, irmãos. Vamos começar a falar sobre casamento. Não sei quantas aulas serão, mas o Senhor tem colocado isso no meu coração e creio que vai edificar a vida de vocês. Amém? E eu vou começar falando sobre casamento com o meu testemunho. Antes de conhecer Jesus, eu era um marido que fazia muitas coisas erradas, eu não honrei o meu leito e assim por diante. O fato é que um dia eu saí de casa e Deus me alcançou. Eu estava num local parecido com um hotel e ali, na prática de pecado, o próprio Espírito Santo falou comigo, falou: é isso que você buscou 10 anos do seu casamento. E ali eu comecei a chorar, acabei indo embora e tomei uma decisão na minha vida de procurar novamente a minha esposa, que estava em casa, junto com meus 2 filhos. Nós sentamos, conversamos e decidimos restaurar aquilo que havia se perdido, onde houve um sincero arrependimento. Arrependimento não é choro, como eu já disse em alguns outros vídeos, não é remorso. Arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de mente, que significa uma disposição sua. Não é um milagre, não é Deus que te força em seguir a palavra dele e aquilo que ele tem para você. No caso de nós que somos cristãos, é seguir um casamento com a sua parceira, com a sua esposa, nas horas boas, nas horas não tão boas, nas horas de alegria abundante, nas horas de enfermidade, até que a morte os separe. E o fato é que nós tomamos essa decisão, nós fomos a um encontro chamado Encontro com Deus, que é realizado pela Igreja Videira de São Paulo, ali da sede Vila Mariana, onde Deus, de forma soberana, entrou na nossa família, entrou na nossa vida, não somente restaurou, mas muito mais, ele transformou nosso casamento. Você pode explicar um pouco mais sobre essa transformação? Posso. Foi uma vez que eu escutei audivelmente a voz de Deus quando eu fui à frente em um culto para ajoelhar e agradecer o que Deus tinha feito. Eu falei: obrigado, Senhor, o Senhor restaurou meu casamento. Ele falou claramente, eu ouvi audivelmente: não, filho, eu transformei o seu casamento. Restaurar é pegar um fusquinha e devolver um fusquinha novo. Transformar é diferente, é pegar algo velho e dar algo não só novo, mas muito melhor. E nisso pude agora ver o desenvolvimento dos meus filhos, ter um lar abençoado, ter uma casa que serve a Deus, que coloca Deus acima de todas as coisas. E esse foi o testemunho de transformação no nosso casamento. Deus, ele sempre está disposto a fazer algo por nós, mas nós precisamos querer, decidir mudar. Deus, ele não fará isso por você. Então, se você tem algum problema no seu casamento, busque em Deus, sujeite-se à palavra do Senhor, arrependa-se do seu pecado, sente com seu cônjuge, sente-se com ele, coloque as cartas na mesa, sem tentativa de agredir, sem tentativa de acusar, mas uma tentativa de resetar, começar tudo de novo. Porque Deus, ele tem prazer na família, Deus, ele abomina o divórcio, e se ambos desejam, ele entra e faz, ele é poderoso. Na época em que eu estive fora de casa, eu orava a Deus e falava: Deus, já que a gente está começando a ir à igreja, foi quando eu saí. Eu não tinha tido um encontro ainda genuíno com Jesus, com Cristo, com Deus vivo. E eu orava a Deus e falava: Deus, arruma um homem de Deus para ela. Eu orava querendo o bem dela. E ela, por sua vez, orava falando: Deus, eu quero que ele seja feliz. Bom, aí Deus teve o quê? 2 corações
2 terras férteis para que ele pudesse arar, que ele pudesse trabalhar. E aí ele falou, tá bom, vou atender o pedido de vocês. Trouxe ela de volta e me trouxe de volta. E fez algo maravilhoso. Então, esse é um testemunho de que é possível restaurar um casamento, transformar mediante o poder do Evangelho. E você pode pensar assim, né? Tá pensando assim, mas é impossível. Ou, não, eu acho que não dá. Eu digo para vocês que eu não gostaria, na época em que eu estava fora, eu não queria ver o meu cônjuge nem pintado de ouro. Eu falava, não, pode ficar com tudo, pode ficar com todos os bens, não vai faltar recurso, eu vou pagar tudo, eu saio de casa. Eu não queria nada, eu só queria sair. Mas hoje eu falo, eu não troco por nada. Provérbios, capítulo 5 vai dizer, goza ou alegra-te com a mulher da tua mocidade. Oh, glória! Como é bom isso! Se todos soubessem o como é bom ter um casamento abençoado, como é bom ver que o seu cônjuge não é o seu inimigo. Muitas vezes o diabo ele cega o entendimento das pessoas para achar que aquela pessoa que se dedica à casa ou se dedica ao trabalho não está dando valor ao seu cônjuge. Eu estou aqui para dizer da parte do Senhor, isso aí é algo que não provém de Deus. Satanás ele luta contra a família. Ele não descansa enquanto ele não matar, não roubar, não destruir. Deus ele ama a família. Ele tem projetos dentro da família. A família, ela tem um significado inclusive profético no mundo espiritual, simbolizando o noivo e a noiva, o encontro de Cristo com a igreja lavada e remida que nós vamos ver nos vídeos. Então, se você está passando por isso, coloque-se diante de Deus em oração, peça a Ele e Ele fará. Mas como você diz que Ele fará? Você está dando ordens a Deus? Não. É que eu sei a quem eu sirvo. O Deus que eu sirvo, Ele é Pai, Ele é amor. E se nós que somos filhos pedimos um pão, Ele não dá uma pedra. E se nós pedimos algo alinhado à vontade dEle, o que é alinhado à vontade dEle? Aquilo que está em Sua palavra. A Bíblia diz que nós obtemos se não duvidamos. Mas eu orei 20 anos e não aconteceu. Ore até que. Creia. Deus ele é poderoso. Se você ver os demais vídeos do canal, você vai ver testemunhos de milagres, coisas impossíveis ao homem, cura de síndrome de Down, pessoas que tiveram suas vidas restauradas. Então, não limite. Vou até falar isso aqui. Deus ele falou 3 vezes para mim uma mesma frase, e eu não quero que ele fale nunca mais. Não limite o meu poder com a sua incredulidade. Então, irmãos, se chegar alguém e falar assim, ele não tinha o pé, oraram e nasceu um pé, eu vou dizer para você, eu acredito. Mas você é bobo. Não, eu sou como criança. A Bíblia diz que para você herdar o reino, você tem que ser como criança. A criança, se você chega para ela e fala assim, pula que papai segura. Ele está em cima do muro, ele pula, porque ele confia que o papai vai estar lá, presente para segurar. Cremanto que anda lá manai. E eu creio no poder de Deus. Eu creio. Eu não duvido de nenhuma de suas promessas. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho sobre a vida do povo escolhido para atravessar rumo ao deserto. O mesmo Deus que abriu o Jordão para o povo passar. É o mesmo Deus de hoje. Hebreus nos diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como Ele fez no meu casamento, eu declaro em fé que Ele fará no seu. Se você tiver um coração aberto para perdoar, para andar a segunda milha, para crer até que Ele fará. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Rebalabaxere cantalabás. E Ele gosta de abençoar. Ele é um Deus abençoador. A própria palavra de Deus diz que em Deus nós temos o sim e o
Amém. Então não perca. Esse vídeo, esses estudos, na verdade, eles não falarão apenas só sobre restauração. Na verdade, eles serão até mesmo estabelecendo princípios para aqueles que desejam se casar. Porque muito mais fácil é você orar antes do que orar depois. Quando as coisas estão bem, você ora pedindo autorização de Deus, tendo confirmações de Deus para ver se esse é o homem que Ele tem para você, se essa é a mulher que Ele tem para você. Deus fala tudo. Deus dá nome de pessoas, Deus dá nome de doenças, fala onde estão coisas. A própria Bíblia diz em Daniel 2:22 que Deus revela o profundo, oculto, escondido. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim e revelar-te-ei coisas grandes de que não sabes, ou em outras versões, de que não tens ciência. Deus é o Deus onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo. E Ele está aqui. Aqui onde dois ou mais se reúnem em nome dEle, Ele se faz presente. Então, se você busca restauração do seu casamento, você vai obter. Ele é poderoso. Eu vivi isso. Eu não estou falando algo que eu ouvi dizer. Uma das coisas que eu disse para Deus, que eu jamais iria pregar algo que eu teria ouvido dizer, ou escutado melhor. Mas eu só falaria coisas que eu tive revelação. Então eu deixo essa palavra para você. Há poder no nome de Jesus. Em Jesus você tem sempre o favor quando você está alinhado com a sua palavra. Não desista. A luta pode ser grande, mas maior é o Deus que te chamou. Que venha os próximos vídeos onde vamos falar sobre a escolha dos cônjuges, as linguagens do amor e outros assuntos relacionados a casamento. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, em nome de Jesus.